Boa noite, irmãos, que graça e a paz, nosso Deus esteja com todos nós. Irmão, vamos abrir nossas Bíblias, no livro de Filipenses, capítulo 1, nós estamos fazendo a exposição bíblica desse livro, e tem sido aprendizado para nós como igreja, de tal forma que nós podemos aprender com a palavra do Senhor. E, além de aprender, devemos também praticar a palavra do Senhor. No livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27 ao versículo 30. Agradecemos a presença de todos os irmãos, aqueles que estão também nos assistindo online, que também sejam abençoados pela ministração da palavra do Senhor. Tenho certeza que todos aqui que estão com essa missão de transmitir essa palavra, têm procurado dar o melhor de si. Diz assim a palavra do Senhor: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Firmeza na unidade. Irmãos, vivemos dias que precisamos ter firmeza e ter unidade. A igreja ter firmeza e ter unidade. O apóstolo Paulo, já foram falado várias vezes aqui, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso. E a situação dele não era muito boa, porque aonde ele estava era o pior local de uma prisão em Roma, porque a prisão em Roma era dividida em 3 partes. Ele estava na última parte, onde não tinha praticamente luz, estava com os pés acorrentados e possivelmente as mãos, e era insalubre e cheirava muito mal. Olha só a condição onde estava o apóstolo Paulo. E ele recebe notícias vindo da igreja de Filipos, de Epafrodito, que é membro da igreja dos Filipenses, e entrega ao apóstolo Paulo algumas notícias, algumas boas e outras não boas, sobre esta igreja. E nós, como igreja do Senhor, temos muito que aprender com essa igreja. E eu posso dizer ainda mais, que para os nossos dias, e para os dias que nós estamos vivendo, essa igreja, ela tem muito a nos ensinar. O apóstolo Paulo, falando no versículo 27, do capítulo que nós lemos, do primeiro capítulo, diz: apesar das lutas, devemos viver acima de tudo, de um modo digno do Evangelho de Cristo, como verdadeiros cidadãos do céu. Eles deveriam ter coerência no seu modo de viver. Ao receber a carta, o apóstolo Paulo observou que os irmãos em Filipos
não estavam vivendo de forma coerente com o que pregavam ou com o que anunciavam. Ou seja, não havia uniformidade na igreja. Eles pregavam algo, pregavam o amor de Cristo, pregavam a libertação de Cristo, pregavam tudo sobre Cristo, mas eles não viviam de fato o que eles pregavam. Não havia uma uniformidade na igreja de Filipos. A igreja de Filipos é uma igreja missionária. Quando Paulo esteve na Macedônia, quando Paulo esteve em Creta, quando Paulo esteve em Roma, essa igreja sempre ajudou o apóstolo Paulo, enviando mantimentos e suprimentos ao apóstolo. Da porta para fora, a igreja era uma bênção, mas da porta para dentro tinha muitos problemas essa igreja, como muitas igrejas hoje que nós conhecemos. Pois bem, quando o apóstolo Paulo pede que esses irmãos vivam de forma digna, o digno traz a ideia de uma balança, em que do lado está o Senhor Jesus e do outro lado está eu, está você. Ou seja, nós devemos viver uma vida de equilíbrio, uma vida pautada nas verdades aprendidas e trabalhadas na igreja. O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, vocês devem haver comunhão, deve haver unidade na igreja, não pode haver um desequilíbrio, tem que haver um equilíbrio entre você e Cristo, viver de um modo digno, imitador de Cristo. Deveria haver uma igreja uniforme, e essa igreja tinha muitos problemas de comunhão, como tantas outras que nós conhecemos, ou não, mas tinha muitos problemas de comunhão, porque muitas pessoas, muitos crentes ou líderes da igreja achavam-se que eram pessoas melhores do que as outras, mas não eram, e isso não foi ensinado pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele ainda orienta esta amada igreja a andar juntos, e que precisam confiar uns nos outros. E como é importante, irmãos, para que haja unidade na igreja, o irmão confiar em outro irmão. Como é importante para o crescimento da igreja essa confiança de ambas as pessoas na igreja. E o apóstolo Paulo queria isso, ele pedia isso aos cristãos de Filipe, que andassem juntos, que confiassem um no outro. E ainda uma outra advertência do apóstolo: se caminharmos juntos, lutaremos juntos pela fé. Se caminhamos juntos, lutaremos juntos pela fé. É isso que as igrejas hoje, nesse tempo que nós vivemos, devemos fazer. Se há lutas, se há adversidades, se há problemas, devemos o quê? Nos unir. Devemos nos unir, e com certeza, meus irmãos, haverá ainda muitas adversidades que a igreja do Senhor passará até a sua vinda. E isso não foi diferente nos tempos antigos, na época da igreja primitiva. Não foi diferente. E hoje continua a mesma luta, as mesmas adversidades, e até piores. E a igreja, ela tem que entender que precisa caminhar unida, que precisa haver uniformidade, que precisa haver unidade na igreja, que precisa haver comunhão. Os cristãos de Filipos estavam tropeçando na comunhão.
Eles ajudavam os missionários, ajudavam o apóstolo Paulo várias vezes, suprindo as necessidades dos evangelistas, mas dentro da igreja havia problemas. Estavam tropeçando na comunhão. E eles precisavam ter a mente de Cristo para restaurar os seus relacionamentos. E precisamos ter a mente de Cristo, irmãos, para restaurar os nossos relacionamentos com nossos irmãos. E ainda encontramos uma orientação do apóstolo Paulo, exortando aos filipenses, que o mais importante é viver de um modo digno do Evangelho, versículo 27. E a palavra viver aqui, que Paulo está usando, é interessante essa palavra, porque no Novo Testamento, ela vem da palavra polis, que é uma palavra para cidade, que vem da nossa palavra política, que descreve a conduta do cidadão de uma cidade. E quando Paulo diz para os cristãos de Filipe vivam de uma forma digna de um cristão, porque ele está dizendo que os moradores de Filipe, que era uma colônia de Roma, davam valor na cidadania romana. Eles valorizavam a cidadania romana. E o apóstolo Paulo está dizendo: valorizem a cidadania celestial que vocês receberam. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Valorize essa cidadania. E muitos de nós, irmãos, não temos valorizado essa cidadania celestial. A exortação de Paulo é no sentido de os cristãos de Filipe se comportarem como cidadãos, que tenham a conduta de um cidadão romano, que valorizavam a sua cidadania. Pois a cidadania romana era extremamente valorizada. Nós devemos valorizar a nossa cidadania celestial. Irmãos, nós estamos por um tempo neste mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. Eu não sei quantos de vocês creem assim. Se não creem, precisam crer que nós não fazemos parte deste mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos por um tempo neste mundo. Quantas vidas foram ceifadas que são da igreja, que Deus levou. Chegou a sua hora, chegou o seu tempo. Porque não são desse mundo. Estão no mundo, mas não são do mundo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja: vocês estão aí, façam diferença, como cidadãos da pátria celestial. Havia os combates, havia as adversidades, havia os sofrimentos, havia sim, mas eles deveriam mostrar que eles eram cidadãos da pátria celestial. Irmãos, e havia 3 maneiras dos filipenses viverem na prática como cidadãos dos céus. E essas lições também é para nós hoje. Eles deveriam se unir contra os adversários do Evangelho. Deveriam se unir contra os adversários do Evangelho. Irmãos, eu pergunto para vocês: quantos adversários nós temos hoje? Quantos adversários a igreja do Senhor tem hoje? E a orientação do apóstolo Paulo: vocês devem se unir para combater o bom combate, para combater os adversários do Evangelho. Temos muito, irmãos, adversários.
talvez até dentro da sua casa, onde você mora, você tem adversário. Pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o irmão, pode ser o pai, pode ser o tio, e aí por aí vai. São adversários, irmãos. Irmãos, aonde o apóstolo Paulo chegava para fundar uma igreja, havia adversários. Muitos adversários. E um desses adversários, Jonathan, eram os judaizantes. Os judaizantes, irmãos, eram judeus convertidos ao cristianismo. Mas só que os judaizantes tinham um problema. Eles queriam que todos os cristãos que faziam parte da igreja fossem circuncidados. Só que nós somos a circuncisão. Então, aonde o apóstolo Paulo estava fundando uma igreja, esses judaizantes também estavam lá. E não foi diferente na igreja de Filipos. Um dos adversários desta igreja foram os judaizantes, que queriam que todos eles se circuncidassem, vivessem ainda pela lei. E o apóstolo Paulo orienta essa igreja que eles deveriam se unir para combater os adversários do evangelho. Mas como se unir, se dentro da própria igreja havia problemas de partidarismo, polêmicas e questões similares, holofotes para si? Como se unir? Tem que acabar com essa desunião. E esses cristãos judaizantes estavam minando a unidade da igreja. As contendas estavam minando a unidade da igreja. As polêmicas estavam minando a unidade da igreja e enfraquecendo o testemunho dos cristãos da igreja de Filipos. A atitude correta desses irmãos deveria ser a união. Deveriam deixar as suas desavenças, diferenças, e se unir contra os verdadeiros adversários da igreja. Eles deveriam permanecer firmes em um só espírito, em uma só alma. Expressão que significa que eles deveriam ter o mesmo ânimo, pensar concordemente e que lutem juntos pela fé do evangelho. É essa que deve ser a nossa atitude, lutar juntos pela fé do evangelho. Se você crê que Jesus liberta, defenda isso até a morte. Se você crê que Jesus transforma uma vida, creia nisso, então defenda isso até a morte. Defenda. E a primeira maneira de defender o evangelho dos seus detratores, e detrator, irmão, significa difamador, indivíduo que desqualifica, difama e desvaloriza a importância de algo ou de alguém. Como existia detratores na igreja de Filipos. E os detratores nos acusam de ser traidores da pátria. Existia naquela época adoração ao César. E muitos desses cristãos da igreja de Filipe faziam essa adoração a César. E deixaram de fazer. E foram acusados de traidores da pátria.
porque deixaram de fazer para crer somente em Cristo Jesus. E Saulo, no livro de Atos, capítulo 8, versículo de 1 a 3, a gente encontra registrado os primeiros momentos que o apóstolo Paulo, na verdade ele não era ainda apóstolo, mas se chamava Saulo, como ele perseguia a igreja. Diz assim, e Saulo, Atos, capítulo 8, versículo de 1 a 3, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. A palavra perseguição, no versículo 1, indica uma atitude de violência física. Sofreram violência física esses irmãos. O pranto, no versículo 2, refere-se à angústia da alma. Portanto, uma violência, ataques espirituais. O assolador da igreja, no versículo 3, é o mesmo termo usado para ataques espirituais. Portanto, a igreja, durante esta terrível perseguição, estava sofrendo física, emocional e espiritualmente. Agora vamos sair de lá, vamos trazer para cá. A igreja tem sofrido, irmãos, física, espiritual e emocionalmente? Sim ou não? Tem, irmãos. Tem sofrido. Temos sofrido fisicamente? Temos. É porque nós não temos a ideia de quantos missionários, de quantos evangelistas têm sofrido mundo afora, têm sido perseguidos, têm sido mortos, os cristãos. Temos sim sofrido. A igreja do Senhor tem sido atacada de todos os lados. E a segunda maneira de combater os adversários da igreja do Senhor é recusando o ensino dos falsos mestres. Quantos falsos mestres temos hoje na igreja? Pregando uma mensagem que não existe. E quantos entravam naquela igreja, na igreja de Filipos, os judaizantes, como eu já falei, pregando uma mensagem que não era para ser vivida. Pois Paulo, irmão, queria ver aquela igreja unida, lutando pela fé, pela defesa do evangelho. Devemos recusar o ensino dos falsos mestres, devemos ser pautados na palavra de Deus, viver sob a palavra de Deus. E a terceira maneira de combater os adversários da igreja é não temer, irmãos, a adversidade. Irmãos, as lutas virão, as pressões virão. Sabe por quê, irmãos? Porque a volta de Jesus está bem próxima. Tudo isso que nós vemos hoje, observamos hoje, assistimos hoje, tudo é prenúncio da volta gloriosa de Jesus. A igreja será perseguida, será massacrada. E sabe o que vai acontecer, irmãos?
que muitos que estão dentro da igreja vão apostatar da fé, porque não aguentarão. Muitos irmãos. Eu creio que a nossa oração, irmãos, todos os dias, pedindo a Deus sabedoria para viver esses dias que virão, que a nossa fé jamais seja enfraquecida, jamais, irmãos. Aquela igreja sofreu perseguições de todas as maneiras, mas também nós temos respaldo na palavra de Deus para suportar, assim como aqueles irmãos do primeiro século suportaram aqueles que foram jogados nas fogueiras, foram queimados por amor de Jesus, aqueles que foram pendurados numa cruz e tocado fogo neles. Esses irmãos não apostataram da fé, não apostataram da fé, morreram em nome de Jesus. Será se nós temos hoje, ao redor das nossas igrejas, os moradores, são pessoas que são adversas à nossa fé? Claro que são. Existia na igreja de Filipos, além dos judaizantes, além dos moradores daquela cidade que perseguia a igreja, existia também os gentios, que se tornaram liberais nos costumes e só pensavam nas coisas terrenas. Quantos de nós temos nos preocupados com as coisas do dia a dia? O de comer, o beber, o alimentar, a escola, o trabalho, o que vou fazer amanhã. As nossas cabeças estão pensando num problema que vai acontecer alguns dias depois, que pode acontecer. Mas quando você vem para cá, para dentro da casa do Senhor, vem para se alimentar. Olha esses bancos, irmãos. Uns 3 anos atrás, Jonathan, no culto da noite, a gente pode ver lotados os bancos. Irmãos, é um medo que tem tirado muitos irmãos de dentro da igreja, de adorar o Senhor na igreja. Eu não digo que em casa você pode adorar, pode sim adorar o Senhor, mas venha até a comunhão com seu irmão. Você se fortalece, porque talvez ele tenha uma palavra de Deus a você. Para que temer, irmãos? Para que temer, se você está com saúde e pode vir, por que não vem adorar o Senhor com todos os irmãos? Existe sim adversidade, existe problema da Covid, existe, mas estamos tomando todos os cuidados possíveis. Não devemos jamais temer, irmãos. Você sabe quando você vai ser levado? Sabe? Levado por Deus? Entendam, Deus tem um propósito para cada um de nós. Se Ele achar, Samuel, que esse propósito dele para comigo terminou, não tem quem faça diferente. Não tem, Ele vai levar. Vai, irmãos. Se é por Covid, vai levar. Se é por acidente, vai levar. A minha mãe, ela foi levada por Deus num acidente de moto. A moto bateu nela, ela foi atravessar a rua, ela vinha de um culto de célula na Kennedy.
Ela foi atravessar um meio-fio, uma moto bateu nela e a cabeça dela bateu no meio-fio. Chegou o tempo, irmãos. Não importa. É por isso que o apóstolo Paulo disse que é melhor estar com Cristo. E quantos irmãos temerosos nós temos? O medo, irmãos, em certas ocasiões, ele é necessário. Mas aquele medo que vem de Satanás, que bota na igreja, nos irmãos, esse não vem de Deus, esse tem que mandar para longe. Diga que você é de Jesus, diga que você crê na palavra de Jesus, porque pode cair 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu jamais serei atingido. Jamais. Creia nessa palavra. Resumindo, irmãos, se queremos ter a graça de crer em Jesus, devemos estar preparados para receber de Jesus a graça de sofrer por Ele. Irmãos, sofrer por Jesus é um privilégio. Entendam que sofrer por Jesus é um privilégio. Se recebemos a graça de crer nele como Salvador, também receberemos a graça de padecer por ele, de sofrer por ele. Isto é um privilégio. E eu quero fazer algumas aplicações. E essas aplicações de forma de lição para a igreja. A primeira lição: somos cidadãos da pátria celestial, do corpo místico de Cristo. Um dia, irmãos, os reis desse mundo, o rei desse mundo, irá cobrar de cada um de nós a nossa cidadania. E você vai ter que optar se você é cidadão dessa terra ou cidadão dos céus. Um dia isso vai acontecer. A segunda lição: devemos ter uma conduta que reflita os valores do reino de Deus. Como é que você está andando? Como está a sua vida com seu irmão? Como está a sua intimidade, a sua comunhão com Deus? O que é que você tem se refletido para aquele amigo que não tem Jesus como Senhor? Você reflete o amor de Jesus? Você reflete tudo de bom que Jesus transmitiu para você? Você reflete isso? A terceira lição, irmãos: coragem diante da oposição. Chegará a hora de defendermos a nossa fé. Vai chegar essa hora, irmãos. Vai chegar essa hora, porque muitos dos nossos irmãos nos países muçulmanos têm sido provados. Têm provado a sua fé. O país que mais mata cristão hoje é a Coreia do Norte. Depois vem a China, que mais persegue cristão. E a quarta lição, irmãos: sofrer por Cristo é um privilégio. A derrocada das verdades bíblicas, valores absolutos sobre a moralidade, tem se intensificado. A hostilidade é cada vez maior contra o cristianismo. Por isso, as diferenças na igreja devem ser deixadas de lado. Se você tem problema com algum irmão, vá lá,
trate com Ele, restaure essa comunhão com Ele. Se você não está tendo comunhão com Deus, procure ter comunhão com o Senhor. Porque a hostilidade aumentará cada vez mais e nós precisamos estar o quê? Preparados. E o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14, olhem só o que ele disse. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14. A oração de Jesus, ele diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós não somos deste mundo. E ponto final. Aí Jesus, no versículo 21 do mesmo capítulo, ele roga ao Pai. Vamos lá, 17 e 21. Vamos todos ler juntos? O que diz aí? Vocês entenderam a importância da unidade na igreja? A importância da unidade na igreja. Para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só vai crer, irmãos, em mim e você, se houver unidade na nossa igreja. Não tem outro jeito, não. Que essas lições nós possamos aplicá-las, colocar em prática, não sejamos somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra do Senhor. Irmãos, quantas vidas têm sido perdidas todos os dias, quantos cristãos têm morrido por amor ao Senhor, quantos cristãos têm morrido por amor à palavra do Senhor. Eu posso dar um relato aqui para vocês, no site de Portas Abertas, falando sobre a quantidade de irmãos, de cristãos, que têm morrido todos os anos, onde é mais difícil seguir a Jesus. Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, e assim vai. Aí vai dar outro relato aqui também, onde os cristãos enfrentam mais violência: Paquistão, Nigéria, República Democrática do Congo, Moçambique, Camarões, e assim vai. Aí tem outros relatos de como tantos cristãos têm sofrido, irmãos, onde os cristãos mais foram martirizados. Nigéria, 3.530, isso são dados do ano passado. Na Nigéria, 3.530 cristãos foram martirizados. Na República Dominicana do Congo, 450 cristãos foram martirizados. Paquistão, 307 cristãos. Camarões, 53. Esses irmãos morreram por amor a Jesus. Por amor a Jesus, irmãos.